que a igreja teria que suportar. Se o Senhor Deus nos dê graça, nós estaremos nesta noite falando das dificuldades internas. Falamos das externas, estaremos falando das dificuldades internas da igreja. Eu gostaria, além do texto básico, que foi lido já nesta noite, eu gostaria também de ler no mesmo livro, capítulo de número 2, mesmo versículo 14 ao versículo de número 18, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenhais contendas de palavras, que para nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Isso aqui é o que estava acontecendo na igreja. Havia uma heresia, e esta heresia estava levando os irmãos a abandonar a fé, a apostatar da fé. Número 20 da nossa apostila. Uma outra coisa importante também, está no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 6. Nos versículos em que nós lemos, nós temos a apostasia presente, a apostasia atual, nos dias do apóstolo Paulo e Timóteo. Quando lemos o capítulo 3, versículo 1 ao 6, fala da apostasia moral. E esta apostasia a gente consegue ver hoje, nos nossos dias. Então, além da apostasia teórica, além da apostasia no sentido teórico e bíblico, haverá também a apostasia moral. É importante, eu vou ler também, capítulo 3, apenas versículos 5 e 6. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. A primeira parte que lemos tem a ver com os dias do apóstolo Paulo e Timóteo. Esse versículo que lemos agora tem a ver com os nossos dias. Então, o porquê da apostasia? Por causa da heresia. Havia mestre ensinando que a ressurreição, ela não seria corporal, era apenas no sentido espiritual. E isso aqui estava ameaçando a base doutrinária de todos os crentes. Dizer que a ressurreição já era passada, dizer que a ressurreição era apenas no sentido espiritual, e na verdade nós temos essa parte espiritual, de forma figurada no batismo, não é isso? Quando somos colocados na água, é como sendo sepultado. Quando tirado da água, como ressuscitou, de forma figurada, está correta. Mas além desta forma figurada, de nós nos identificarmos com a pessoa de Jesus no batismo,
haverá também a ressurreição corporal. Então, negar esta ressurreição, dizer que a ressurreição já era passada, ou que a ressurreição era apenas no sentido espiritual, estava mexendo com a base, com a estrutura de uma doutrina fundamental. A gente poderia, e eu vou ler, tá? Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então isso aqui dá uma ideia para a gente do que estava acontecendo no interior, dentro da igreja, e que teria que ser também combatido. Então não havia apenas uma perseguição de fora, mas havia também algo dentro da igreja que precisava ser resolvido. E para se resolver isso, não seria uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil quando é introduzido na igreja uma doutrina herética, tá? Quando ela ganha força, quando ela ganha adeptos, quando ela ganha números de pessoas, não é fácil combater uma doutrina herética. Mas era o compromisso de Timóteo, tá? Paulo vai orientar Timóteo a combater estas heresias. Então, além de estar sofrendo uma perseguição imperial, a perseguição que estava já começando em Roma, haveria também essas dificuldades. Estava havendo essa dificuldade. Estava havendo esta heresia. E essa heresia estava levando as pessoas a se apostatar da fé. Porém, ele vai falar também dos nossos dias. Nos últimos dias, a realidade é ainda mais preocupante. Então, a gente vê o quanto é importante, nós estarmos meditando na palavra de Deus, nos aperfeiçoando na palavra de Deus, porque é real também a apostasia nos nossos dias. Enfrentando a apostasia, o chamado de Paulo a Timóteo, página 20, tá? Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo faz um urgente chamado para combater a apostasia que já se manifestava na igreja primitiva e que, segundo ele, se intensificaria no futuro. O que Timóteo deveria fazer? Como Timóteo deveria agir? Uma vez que a heresia já existia na igreja, uma vez que a apostasia já estava instalada também na igreja, o que Timóteo deveria fazer? Primeiro, evitando discussões vãs. Paulo adverte Timóteo para evitar discussões inúteis, intermináveis, sobre genealogias e mitos, pois não edificam a fé e apenas geram contendas. O foco deve estar na pregação da sã doutrina e na aplicação prática dos ensinamentos de Cristo. Então, a primeira coisa a ser evitada para combater a heresia, para combater aquilo que era falso, Paulo está dizendo para Timóteo, não perca tempo. Eu uso uma linguagem lá em Ibiraci, não fica jogando pedra em cachorro. Não perca tempo. Não fique jogando pedra em cachorro. Evita as discussões vãs. Não entre em discussões em que você vai ter prejuízo. Imaginamos Timóteo. Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego. Discutir genealogia com judeu. Deixe esse negócio para lá. Não fique jogando pedra em cachorro. Você tem algo mais importante a fazer. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo.
Uma outra instrução para Timóteo: um verdadeiro mestre da palavra. Em contraste com os falsos mestres que proliferavam na época, Paulo exorta Timóteo a ser um verdadeiro mestre da palavra. Isso significa manusear as escrituras com acurácia. Timóteo deveria manejar as escrituras sagradas com cuidado e precisão, transmitindo a mensagem original, sem distorções ou adições, evitar falatórios dos falsos mestres. Ele deveria se afastar das heresias, dos ensinamentos enganosos que circulavam, combatendo-os com firmeza e defendendo a verdade do Evangelho. Não tem como, não é isso? Não tem como combater uma heresia se nós não conhecemos a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Não adianta entrar em discussão quando alguém bate na sua porta e traz algo herético. Se você não conhece, não é isso? Se nós não temos conhecimento daquela doutrina, e às vezes nos falta o conhecimento da doutrina apresentada por aquela pessoa que bate na nossa porta. Então não adianta você discutir, não adianta, né? Bom dia, boa tarde, até logo, acabou a conversa, tá? Então nós devemos primeiro evitar as discussões vãs, ser um verdadeiro mestre na palavra. Timóteo deveria ser um verdadeiro mestre na palavra, porque caso contrário ele estaria vencido pelas heresias, e deveria evitar os falatórios dos falsos mestres. Deveria seguir o exemplo. Que exemplo? Timóteo deveria seguir o exemplo de Paulo. Timóteo deveria seguir o exemplo da sua avó. Timóteo deveria seguir o exemplo da sua mãe. Permanecer naquilo que aprendeu, sabendo de quem tinha aprendido. Às vezes as pessoas leem, né? Eu já vi uma diversidade de pessoas lerem. Às vezes uma pessoa herética lê esse texto e diz assim: eu vou permanecer naquilo que eu aprendi. Mas ele aprendeu errado. Como que ele vai permanecer naquilo que aprendeu se aprendeu errado? Nós só podemos permanecer naquilo que aprendemos se nós aprendemos certo. Então Timóteo havia aprendido certo. De quem Timóteo aprendeu? Timóteo aprendeu de Paulo. Timóteo aprendeu com a sua mãe, aprendeu com a sua avó. Então ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. Fugindo da doutrina e vida errôneas. A verdadeira mestria na palavra de Deus não se limita ao conhecimento teórico. Timóteo também era chamado a viver de acordo com os ensinamentos que pregava, fugindo de qualquer tipo de maldade e buscando uma vida santa e justa. Olha que conselho gostoso. Olha que conselho bom. Não adianta ser um bom mestre. Não adianta ser um bom professor, se você ensina aos outros e não ensina a si mesmo. Eu preciso ensinar os outros, mas eu preciso aprender primeiro. Eu preciso praticar primeiro. Caso contrário, Timóteo haveria de cair em contradição. É o que nós vemos muitas vezes hoje. A pessoa não pode pregar uma mensagem que confronta os crentes. Ele tem que pregar alguma coisa que não confronta os crentes. Porque se ele pregar alguma coisa que confronta os crentes vai dizer para ele depois que terminou o culto: você prega, mas você não vive. Você não vive o que prega. Então Timóteo devia pregar e viver o que estava pregando. Será que é diferente para nós? Não é diferente para nós. Se nós formos pregar uma mensagem que confronta, nós temos que primeiro dar uma analisada. Olha, eu faço isso, então eu posso pregar. Ah, eu não faço isso. Então é melhor pregar sobre o cego de Jericó. Não é isso? É melhor pregar sobre o cego de Jericó. Porque daí você fala do cego de Jericó, Jesus curou o cego de Jericó, você não vai confrontar com ninguém, não é isso? Benção, melhor fazer isso. Né? Me lembro que domingo uma pastora falou assim para mim: pastor, o que eu vou pregar? Meu pastor me convidou para pregar. Falei: hoje é domingo. Prega sobre descanso. Porque todo mundo está cansado, prega sobre o descanso. Descanso semanal. O descanso que Josué deu. Tá? O descanso
que nós encontramos em Jesus, o descanso na eternidade é domingo, prega sobre o descanso. Falei, agora se a senhora quiser confrontar com o povo, prega diferente. Prega a mensagem que eu preguei na quinta-feira, prega sobre casa, o alicerce da casa, o material da casa, quem vai morar na casa. A senhora vai confrontar o povo, só que aí já viu, né? Aí é diferente. Então Timóteo deveria ser mestre para combater as heresias, mas Timóteo também deveria viver o que haveria de pregar. Apostasia futura, uma realidade preocupante. Paulo alerta Timóteo sobre os perigos da apostasia que se intensificaria no futuro. Ele descreve um cenário marcado por duas características principais. No futuro surgirá uma vã profissão de religião, combinada à completa falta de poder, com um nível baixo de moralidade. Os ministérios desta religião caracterizar-se-ão por sua falta de princípios e oposição à verdade. Olha a profissão da religião. Olha bem a profissão da religião. Hoje nós tem pastores gay? Tem pastores gay? Tem missionárias lésbicas? Tem? E está convidando na mídia. Está convidando as demais pessoas para ir para lá. Bom, a gente poderia falar muita coisa aqui, né? Mas só para ter uma ideia, né? Daquilo que Paulo orientou Timóteo. A apostasia futura, ela de fato é uma realidade preocupante. Tá? Então que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, de forma teórica, de forma bíblica, né? Que Deus me dê graça, que eu possa cada dia conhecer mais as doutrinas fundamentais da Bíblia, que você possa cada dia mais conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia. Eu costumo dizer à minha esposa, eu tenho uma forma diferente de ler a Bíblia. Até compartilhei também esses dias atrás com algumas pessoas. Eu tenho uma forma diferente de ler, de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia por assunto. Estudar a Bíblia doutrina por doutrina. Às vezes nós ficamos 10 anos, 20 anos batendo, lendo a Bíblia, e a gente não consegue conhecer uma única doutrina fundamental da Bíblia. Então estude a Bíblia de forma sistemática. Né? Vou aprender sobre a doutrina da salvação, lê tudo na Bíblia que fala sobre salvação, compre livros que falem da doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina de Jesus, escatologia, né? Aprenda todas as doutrinas fundamentais da Bíblia, né? Fique bom em uma primeiro, né? Fique bom em uma primeiro, fique bom primeiro na doutrina da salvação. Ficou bom nessa doutrina? Parte para outra. Não é isso? Compre livros, estude, né? Faz cursos teológicos, né? Nunca é tarde para aprender. Não há pessoas tão inteligentes que não possam aprender mais. Que não há pessoas tão ignorantes que não possam também ensinar alguma coisa. Alguma coisa você sabe, mas você pode saber mais. Nós podemos saber mais. A importância do conhecimento doutrinário para combater, para refutar o que é falso. É crucial que tenhamos conhecimento da verdadeira doutrina para refutar ensinamentos falsos e defender a fé cristã. A falta desse conhecimento nos torna vulneráveis à heresia, a distorções da mensagem bíblica. Então a necessidade está aí. Eu falei da outra vez que estive aqui, vou repetir. Eu me converti numa igreja herética. Eu fui unitarista.
O que é unitarista? Crê que há uma só pessoa, não há três pessoas. Não há trindade. Há uma só pessoa. E essa pessoa se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Unitarista. E eu me converti de verdade. Eu me converti a Cristo de verdade. As ovelhas estão perdidas. E quem está perdido está procurando o caminho. E às vezes erra. Às vezes entra pelo caminho errado. Tem sede da verdade, quer a verdade, mas não encontra a verdade. Mas nós encontramos a verdade. Você encontrou com a verdade. Talvez se essa igreja minha não tivesse acabado, talvez eu estaria lá até hoje. Uma pessoa que procurou o caminho certo, entrou pelo caminho errado porque estava perdido. Quantas pessoas perdidas que entraram pelo caminho errado, mesmo querendo entrar pelo caminho certo. Mas que privilégio você tem. Não existe três deuses, mas existe um Deus e três pessoas. A palavra Deus é o título dessas três pessoas. As três pessoas são chamadas de Deus, mas é uma unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia fala dessas três pessoas, trata elas como Deus. Mas a mesma Bíblia diz que não existe três. Existe apenas um único Deus. Então existe uma unidade composta. Mas eu fui unitarista. E eu brigava com os crentes da Assembleia, querendo levar eles para lá, para a minha igreja. Eu queria levar eles para lá. Não existe três pessoas não, existe só uma. Na verdade existem as três pessoas. Irmãos, eu vou usar aqui um exemplo, e esse exemplo talvez seja polêmico, tá? Mas se Deus me der a graça que eu preciso, eu acho que você vai sair esclarecido. Qual o exemplo que nós vamos dar aqui? Tá? A gente poderia trabalhar isso daqui de forma completamente diferente. Tá? Falar apenas do sofrimento de Paulo. A gente poderia falar do sofrimento de Paulo. Mas eu acredito, né, que foi Deus que colocou isso no meu coração. Não sei se eu vou conseguir passar, mas eu pretendo passar. Eu quero a ajuda de Deus para passar. Eu quero que você ore a Deus para que eu consiga passar isso para você. Tá? Qual é o exemplo que nós vamos dar aqui nessa noite? Jesus. A interpretação de que apenas os 144 mil mencionados em Apocalipse 7 irão para o céu, enquanto a grande multidão permanecerá na terra, é teologicamente infundada. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8, nos fala pela primeira vez desse grupo de redimidos, que estão na terra e não no céu. O sinal do selo que eles recebem não é a garantia dos céus, mas é um sinal de proteção devido às pragas que virão sobre a terra no período da grande tribulação. Isto pode ser visto no contexto do capítulo 7 e também no capítulo 9, versículo 4. Esse finalzinho faltou aí na revista. Os testemunhos de Jeová diz que apenas 144 mil vai para o céu. É isso mesmo? E eu trouxe o livro. Tá? O livro está aqui. Eles dizem que apenas os 144 mil irão para os céus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é o que eles dizem. Porque a primeira vez que nós vemos na Bíblia falar sobre esse número de pessoas, está aqui no capítulo 7. Do versículo 1 ao versículo de número 8. O que está acontecendo? Olha como é difícil você combater uma heresia. Nós precisamos primeiro conhecer o quê? Conhecer o texto e o contexto. É isso mesmo? Nós precisamos conhecer o texto e o contexto para combater uma doutrina herética. Eles dizem que os 144 mil irão para os céus. Eles usam o mesmo capítulo que eu vou ler aqui. Olha bem o que está escrito. Depois dessas coisas, vi 4 anjos da banda do sol nascente,
Deus abençoe. E que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aonde estão esses 144 mil? É a primeira vez que aparece falar deles. Eles estão aqui na terra. Na visão de João, João está vendo 4 anjos que foi dado a eles o poder de danificar a terra e o mar. E João diz, ou seja, aparece um 5º anjo e diz: não faça isso, não danifiques a terra nem o mar, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esse sinal seria um sinal de proteção. E aí vem o número. Vê o número dos assinalados, que está no versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. É o que João viu, é o que está escrito. Você não precisa ir além do que está escrito. Nós precisamos só daquilo que está escrito. E é isso que está escrito. João, ele tem uma visão, foi dado a esses 4 anjos o poder de danificar a terra e o mar. Ele vê um 5º anjo que diz: espera um pouco, até que nós assinalamos na testa os servos do nosso Deus. Seria um sinal de proteção. Olha o capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo 4. Diz assim: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Por que foi o sinal? O sinal foi um sinal de proteção. Aqui no caso é a 5ª trombeta. Se você ler as 4 trombetas anteriores, você vai ver 4 anjos danificando a terra. Mas o 5º anjo, ele toca a trombeta e ele vê algo completamente, é algo fabuloso, algo tremendo. Ele vê subir da terra, ele vê subir da terra. Foi dada a alguém a chave do abismo. Essa pessoa abre a porta do abismo e sai fumaça, sai gafanhotos, e eles têm o poder de ferir os homens. Os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Durante 5 meses eles serão atormentados. Eles vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Imagine alguém querer morrer e não morre. Eu vou me atirar daqui, eu vou me lançar diante na frente de um caminhão. A pessoa não vai morrer. Ele será atormentado durante 5 meses. Aí nós vemos o porquê que eles foram assinalados, porquê que eles foram marcados. Eles foram marcados para ter a proteção de Deus. Olha de um outro lado. De um outro lado nós temos o anticristo que vai tentar também proteger os seus. E nós vamos ter nessa época na terra, pessoas com o sinal de Deus, proteção de Deus, e pessoas com a proteção do anticristo. E nós vamos ter pessoas que não têm a proteção nem do anticristo e nem de Deus. Mas nós estaremos na glória, nós estaremos no céu. Porque a Bíblia não está dizendo que os 144 mil foram marcados para irem para o céu. Eles foram marcados porque vão estar aqui na terra no período da grande tribulação. Eles precisam de uma proteção de Deus, porque Deus, Ele tem uma promessa ainda com a nação de Israel. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que não está escrito. Que às vezes aqui no capítulo 7 se preocupa com aquilo que não está escrito. Se ocupa e se preocupa com aquilo que está escrito. Nem mesmo o capítulo 14, como está aí na revista, vira a página 22. Nem mesmo em 14, versículo 1, é dito que eles estão nos céus. Afirma-se que estão no Monte Sião. A palavra aqui não é usada em sentido figurado. Foi no Monte Sião que João viu, e não no céu. Sião, a cidade de Davi. Sião, o santo monte.
Sião, uma das colinas de Jerusalém. Sião, lugar escolhido como sede do glorioso reinado de Cristo. É uma realidade. Depois de entender isso aqui, conhecer isso daqui, você vai ter que ler muito, tá? Você vai ter que estudar muito. Mas depois de ler isso daqui, entender isso aqui está fixado na cabeça, pode chegar em casa o testemunho de Jeová que quiser. Tá? Pode chegar em casa o testemunho de Jeová que quiser. Você não será convencido de que os 144 mil estão, ou que irão, para os céus. Eles estão na terra. Receberão o sinal para serem protegidos das pragas que Deus vai mandar aqui na terra. Olha o versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse. Enquanto esses daqui, do versículo 1 ao 8, eles estão na terra, o dos versículos 9 ao 17, eles estão no céu. Está invertido. O testemunho de Jeová diz que esse primeiro grupo de redimidos aqui estão no céu, mas eles estão na terra. João não viu eles no céu. O segundo grupo está no céu. E que diz o testemunho de Jeová? Que eles vão ficar na terra. Mas eles estão no céu. Eu não posso ser vencido por aquilo que não está escrito. É inverso, é contrário. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Eu não posso acreditar numa conversa fiada. Não posso, de maneira alguma. Olha como diz o versículo 9. Depois dessas coisas olhei, João olhou, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, das quatro criaturas, prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Se você olhar o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4 vai falar de João sendo arrebatado para o céu. Quando ele chega no céu, o que ele vê? Ele vê os anciões, ele vê 24 anciões, ele vê as 4 criaturas, são as mesmas aqui do capítulo 7. João foi arrebatado para o céu, e lá no céu ele viu os 24 anciões. Lá no céu ele viu essas 4 criaturas. Agora essa grande multidão vai para onde? Essa grande multidão que João está vendo está no céu. Está perante Deus. Agora é interessante que o primeiro grupo de redimidos estão na terra e são vivos. Esse grupo de redimidos aqui, é uma outra coisa que eles não acreditam. Esse outro grupo de redimidos aqui morreram. O corpo foi sepultado, sei lá o que aconteceu com o corpo. E eles estão no céu. São os mesmos do capítulo 6. Olha o capítulo 6, versículo 9. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, o primeiro grupo de redimidos são judeus, estão na terra, recebem o sinal de proteção, porque Deus vai enviar sobre a terra as pragas no período da grande tribulação. O segundo grupo de redimidos morreram como mártires, o corpo foi sepultado ou foi queimado, e eles estão perante o trono de Deus, aguardando o dia da ressurreição do seu corpo. Como está no capítulo 20, olha o que diz o capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles não receberam o sinal de Deus, porque não são judeus. Não receberam o sinal do anticristo, porque aí estava tudo perdido. Já perdeu o arrebatamento. Já não subiu no arrebatamento. Não tem jeito mais. Não é isso? Não tem jeito mais de fazer parte da igreja. A igreja já subiu. É o que nós acreditamos, né, pastor? A igreja já subiu. Mas aqui na terra, continuam as pessoas. Os judeus serão marcados, serão selados. O anticristo vai marcar os seus. Mas vai haver quem não tem nem o sinal de Deus, nem o sinal do anticristo. Se quiser ainda uma oportunidade de salvação, não para fazer parte da igreja, mas para ressuscitar e reinar com Cristo no milênio, tem que morrer como mártir. Então está inverso essa doutrina de que os 144 mil irão para os céus. Imagine, nós temos igrejas hoje, né, igrejas com 15 mil obreiros, 100 mil membros. Ué, nesse caso aí 144 mil indo para o céu, uma igreja desse tamanho aí, com mais alguns crentes, pronto, completa. E nós vamos ficar aqui. Agora, de onde veio essa ideia? Olha o meu tempo, olha, irmãos. De onde veio essa ideia? Eu preciso ler pelo menos isso aqui, tá? Ó, página 125 do livro da Testemunha de Jeová. Eu vou ler essa parte aqui, tá? Isso aqui é heresia pura, tá? Mas eu vou ler, depois eu vou tentar explicar. Durante os anos 20 ou 1920, e no começo dos anos 30 ou 1930, os da classe de João haviam enfatizado a esperança celestial. Estou ajudando o Testemunho de Jeová, lendo o livro deles aqui. Tanto nas publicações, como na pregação, pelo visto ainda, era preciso preencher o pleno número de 144 mil. Mas um crescente número daqueles que aceitavam a mensagem e que mostravam zelo na obra de testemunho, passaram a professar interesse em viver para sempre na terra. Ué, os caras querem viver na terra, agora eu vou mudar a Bíblia. Um grupo de pessoas achou melhor ficar aqui. Eles estavam numa reunião lá e, peraí, nós queremos ficar aqui na terra, que na terra é melhor. Vá olhando o que aconteceu e como que o livro diz, ó. Olha o que o livro diz. Não tinham nenhum desejo de ir para o céu. Não era a vocação deles. Não faziam parte do pequeno rebanho, mas antes das outras ovelhas. Serem em 1935 identificados como a grande multidão de outras ovelhas, eram indício de que a escolha dos 144 mil estava quase completa. Se essa conclusão, apoiada pela estatística, é essa conclusão apoiada pela estatística? Sim, é apoiada por elas. Em 1938, em todo o mundo, 59,047 Testemunhos de Jeová participaram do ministério. Destas, 36.732 tomaram dos emblemas na anual comemoração da morte de Jesus, indicando assim que tinham uma chamada celestial. Só come do pão e bebe do vinho aquele que vai para o céu. Entendeu? Aqui é o número daqueles que participaram. Só vai para o céu quem participa, quem come do pão e bebe do vinho. Quem come do pão e bebe do vinho vai para o céu. Quem não come, não vai. Eu participo do pão e do vinho. Eu como do pão e do vinho. Você come do pão e bebe do vinho? Então você vai para lá. Quem está em comunhão com Deus, vai para lá. O número aqui está errado, mas o negócio aqui é falso, não é verdadeiro. Mas se o crente está em comunhão, está em comunhão com seus irmãos, participa da ceia do Senhor, vai para o céu. Tá? Como disse um ancião ao meu pastor, depois de muita discussão, ele disse ao meu pastor: o senhor vai para o céu mesmo. O senhor vai.
Quem come do pão e bebe do vinho vai para o céu. Quem faz em memória do Senhor vai para o céu. Quem acredita que Jesus morreu para salvar a sua vida, Jesus de fato é o Salvador. Ele é o Salvador, é Ele o Salvador. E eu posso memorizar, eu posso recordar, eu posso me alegrar na ceia do Senhor, porque Ele é o meu Salvador. Mas tem um povo que quer viver aqui na terra, quer ficar aqui. Olha bem, olha os números. Nos anos desde então, o número desses participantes tem progressivamente diminuído, principalmente porque fiéis testemunhos de Jeová terminaram sua carreira terrestre na morte. Em 2005, apenas 8.524 pessoas tomaram dos emblemas da comemoração. Apenas 0,05% olha bem, dos 16.390.116 pessoas que assistiram esta observância global. Olha o número resumido de pessoas que participaram da ceia. Eu não sei se aqui em Cássia tem algum testemunho de Jeová que faz parte dos 144 mil. Se tiver, é algo raro. A maioria desses que batem na nossa porta, eles não acreditam que vão para o céu. Eles acreditam que vai ficar aqui na terra. A gente leu aqui o capítulo 9, e eles dizem que eles são os gafanhotos do capítulo 9. Está aqui no livro. Eles dizem que eles são os gafanhotos do Apocalipse, que em 1918 saíram para atormentar os crentes. A cristandade, bater nas portas, atormentar os crentes, fazer queimar o arroz e o feijão. Eles são os gafanhotos. É eles que dizem, não sou eu, está escrito aqui no livro. Não, de maneira alguma. Eu estou com vontade de ir para o céu. Não vejo a hora que chega o momento de ir para o céu. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Que Deus nos ajude. De onde que eles tiraram isso? Aonde eles vão ajeitar isso? Aqui a gente já leu, não é isso? Apocalipse 7, não é isso? De onde que eles vão tirar isso? João, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo de número 10, como está aí, tá, no livro, capítulo de número 10, versículo de número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É daqui que eles tiraram isso, é daqui que eles tiram isso. As ovelhas do aprisco são 144 mil. As outras ovelhas que ainda não faziam parte do mesmo rebanho, é a grande multidão. Mas isso não é verdade. Se você ler o contexto, assim como a gente leu no capítulo 7, tá? Quando chegar em casa, amanhã depois, né, lê o capítulo 7. Acredite naquilo que está escrito. Tá? Acredite naquilo que está escrito. João vê 144 mil selados das tribos de Israel. Ah, está faltando tal tribo. Não fica preocupado com o que está faltando, com aquilo que não foi escrito. Se preocupe com aquilo que está escrito. Porque no contexto está escrito assim, depois de ver esse 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, ele vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos. O próprio contexto mostra, tá, que é um povo diferente, que são os mártires, né, da grande tribulação. Aqui no capítulo 10, tá, quem são as ovelhas do aprisco? Dá para responder? Quem são as ovelhas do aprisco? As ovelhas do aprisco são os judeus. Olha como Jesus começa o capítulo 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. Ele é o pastor das ovelhas. Ele entrou pela porta. Ele foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado com os 41 dias. Só que quando Jesus fala isso daqui, né, Jesus diz que chama as suas ovelhas pelo nome, tira para fora do aprisco, não é isso? Tira para fora daquele sistema judaico, tá? As suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a voz do pastor. Jesus disse, olha, o pastor, o dono das ovelhas, tá? Ele não foge quando vê vir o lobo. O mercenário foge. Aquele que é assalariado, aquele que é pago para olhar o rebanho, quando ele vê vir o lobo, ele foge. Mas o dono das ovelhas é diferente. O dono das ovelhas dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, ele é o pastor das ovelhas. Ele não é o mercenário. Ele entrou pela porta, ele não entrou pela janela. Ele é o Messias, é o enviado de Deus, é o ungido de Deus, é o Salvador das nossas vidas. Ele entrou pela porta. Mas disse João que Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam. Então Jesus disse, eu sou a porta. Jesus vai mudar. Primeiro ele entra pela porta, depois ele se apresenta como a porta e diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Eu estou convidando vocês para entrar por mim. Sair desse aprisco e entrar por mim. A salvação está em mim. Só que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são essas ovelhas? Sou eu, é você. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi dado o direito de ser chamados filhos de Deus. A igreja é formada de judeus e gentios. E a nossa esperança é o céu. A nossa esperança é a glória. Porque Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Concluindo. A glória futura. Há para nós uma promessa ainda mais sublime, como expressou Paulo na carta aos Romanos, página 23. Há para nós uma promessa ainda mais sublime, como expressou Paulo na carta aos Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Suporte. Aguente um pouquinho mais. Aguente um pouquinho mais. As nossas aflições não se comparam com as aflições dos nossos antepassados da igreja primitiva. Acredite naquilo que a Bíblia diz e ignore aquilo que a Bíblia não diz. Leia, estude a palavra, que Deus nos ajude. Que esta palavra que já foi revelada, ela possa ser esclarecida nos nossos corações. E por final, o chamado de Isaías, diante do chamado divino, como registrado em Isaías 6,8, quem há de ir por nós, podemos responder com convicção, envia-me a mim. Conclusão, o texto nos convida a estarmos atentos aos perigos da apostasia, a combater os falsos ensinos com conhecimento da verdadeira doutrina e nos prepararmos para os tempos difíceis que virão, e a respondermos ao chamado de Deus para servir ao seu propósito com amor e fidelidade. Chamados para sofrer. Mas é gostoso sofrer com Cristo. Nos colocamos de pé. É melhor sofrer com Cristo aqui e ir para o céu.